Muito boa noite para você que nos assiste no YouTube, no Facebook, na rádio. Estamos aqui em mais uma edição do Joinville Cast, um podcast voltado para o empreendedorismo aqui na cidade de Joinville e região. Eu sou Camille Ellen, uma das apresentadoras, e está aqui comigo, como sempre, a minha parceira Lu. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. Da Adriana Schmidt, né? Ela é parapsicóloga. E nós temos apoiadores hoje no programa. Temos a Barney Refrigeração, que trabalha com toda a linha branca de eletrodoméstico, ar-condicionado, compra e vende conserto, e a Meias Advogados, que está nos apoiando, e também a Soul, treinamento funcional. Então, temos mais um apoiador hoje. Calma. Entrou mais um. Entrou mais um. Vai ter uma exposição da Imaginário, que tem a partir do dia 24 de fevereiro na Faust Café Bar. Então, eu queria agradecer a presença de todos os nossos apoiadores, a Adriana. A Adriana é parapsicóloga. E ela foi a pessoa mais querida ali dos comentários. A mais pedida. A mais pedida. Nós recebemos um monte de direct, de comentários no nosso último post, né? Pedindo para que a Adriana estivesse aqui com a gente. E a gente trouxe a Adriana para vocês. Maravilhoso. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? É muito bom. E, Adriana, a gente viu... Eu fui atrás das lives. Foi pesquisar. Né? A gente foi stalkear logo de cara, Sim. assim. Vamos ver quem que é essa Adriana. E que, assim, você é parapsicóloga hoje e trabalha com parapsicologia. E não foi sempre assim, né? Como que começou essa trajetória no empreendedorismo? Então, faz 7 anos que eu estou nessa área, né? Não, mais, 8 anos. E eu vim de uma família toda comerciante, né? Meus pais têm loja, minha família toda tem loja, tem comércio, né? E eu ali na loja atendendo os clientes... Eu ia dizer atendendo os pacientes, atendendo os clientes, daí de repente uma cliente ficava com síndrome do pânico, eu tirava ela do síndrome do pânico, mas eu não tinha nenhuma técnica, eu não tinha estudado ainda, levava as clientes pro estoque para fazer oração, né? Então, desde pequenininha, eu sempre... Na verdade, eu ia dizer, eu sempre gostei dessa área, mas eu nem sabia que área era, né? Mas eu sempre gostei de ajudar pessoas. Então, desde pequenininho, eu fazia oração para as criancinhas lá da minha rua. E depois de um tempo que eu estava na loja, eu gostava do que eu fazia, mas a loja não me dava retorno financeiro, porque eu não sabia muito bem lidar com o dinheiro na época, né? O dinheiro é uma energia que a gente precisa saber lidar. E hoje eu ajudo pessoas a saírem das dívidas, se reerguerem, mas na época eu não sabia. Foi então que eu comecei a estudar parapsicologia, faz 10 anos atrás, e eu tinha formação em comunicação social, eu tinha estudado 3 anos lá no ILUS, que não tinha me formado, aí eu fiz administração, fiz MBA em negócios e fui estudar parapsicologia. E entrei nessa área e... sou apaixonada pelo que eu faço, né? Depois fiz pós em psicologia analítica, que é a psicologia profunda, que vai lá no âmago do ser, né? Sim. Que estuda a origem de todo sintoma, né? E a gente achou interessante, muito interessante as tuas falas, os teus posts, as tuas colocações. Nós temos alguns grupos que eu vejo que tu também tá, que é o grupo da Lulu. Sim. Que você posta bastante coisa bem interessante ali. Assim, Sim. E, assim, todo empreendedorismo, todo mundo que a gente trouxe aqui falou do autoconhecimento. Sim. Que para empreender, a primeira coisa é que a gente tem que se conhecer, né? E você fala muito sobre isso, né? Falo bastante. Você deve atender muitos empreendedores, né? Bastante. A gente atende pessoas... que estão numa carreira de sucesso, mas que não se sentem felizes. É como se existisse um vazio existencial. Daí a gente entra com ferramentas de autoconhecimento para a gente ir lá e descobrir o porquê que ele se sente assim, né? Tem alguma coisa ali que não está fechando.
E daí eu sempre até falei, não foi para o ar ainda, eu gravei, mas não postei ainda. Eu falei num vídeo que eu gravei ontem, que os 2 dias mais importantes da nossa vida, um é o dia que você nasceu, e o outro é o dia que você descobre por que você nasceu. Então, no consultório é isso todo dia, né? Essa descoberta, né? Aquilo que traz sentido para a sua vida. O sagrado é aquilo que traz sentido à nossa vida. Tu diz algo mais no sentido de propósito de vida, descobrimento? É isso. Porque a gente não está aqui só para bonito, né? Só para ganhar dinheiro, só para, sei lá, acordar, comer, viajar, pagar conta. A gente está aqui por um propósito maior. E quando a gente entra em contato com esse propósito, a gente começa a enxergar a vida com outros olhos. Hoje à tarde mesmo no consultório, eu atendi uma paciente que ela foi lá. Gente, hoje eu chorei muito lá no consultório, me emocionei. Porque ela foi lá 3 anos atrás e hoje ela disse assim, Adri, eu vim aqui pagar uma consulta só para te agradecer pela transformação na minha vida ao longo desses 3 anos. Uau. Então, ela fez 4 terapias há 3 anos atrás e daí ela entrou num caminho de autodescoberta e ela não parou mais. E é lindo de se ver isso. A gente viu bastante depoimento nos posts falando sobre isso. Depoimentos para... Assim, a gente postava foto de você e todo mundo falava, a Adri é maravilhosa, a Adri ajudou a minha vida, me transformou. Eu acredito que deve impactar bastante pessoas nesse sentido, né, de autoconhecimento. Pois é que a pessoa chega perdida, né, sem direção. Muitas vezes ela está num relacionamento abusivo, tóxico, mas ela não consegue sair dali. Muitas vezes ela está num relacionamento onde não há diálogo e a terapia ela é cirúrgica, ela é assertiva, então ela não é uma terapia que dura meses, ela é 1, 2, 3 no máximo. Então nessa terapia a gente faz tudo que for preciso para a pessoa resolver aquele problema e depois eu encaminho através do WhatsApp. Porque eu sempre falo, eu não tem dependentes no consultório. Eu vou te entregar o ouro e você vai seguir o teu caminho. Então, é no máximo 4 sessões, assim, contigo. Não tem mais que isso. É muito raro. Mas eles não pedem mais? Aí eles voltam uma vez por ano para contar o que aconteceu. Mas não, é bem difícil. Não é uma Não. Porque a gente costuma entender que terapia é uma, né? Algo constante. Não. A gente... Porque assim, embora nós sejamos seres individuais, únicos, né, a gente tem um padrão de funcionamento, né? A gente funciona da mesma forma, o corpo aprende por repetição, a gente tem as mesmas crenças limitantes. Quando a gente descobre esse padrão, a gente trabalha a desmistificação disso e daí a pessoa se liberta dela mesma. Porque é nós mesmos que nos aprisionamos. Aí a gente desperta o médico interno, o médico interior, né? Uau! Desenvolvemos traumas, né? Sim. A cura da criança interior, né? Porque todo adulto tem uma criança interior, né? Sim. E muitas vezes essa criança foi rejeitada, essa criança não foi acolhida. E quando a pessoa, mesmo com 50, 60, olha para essa criança, né? Isso num processo de hipnose, né? E acolhe, e ama, perdoa, ela se liberta de... Meu Deus, acontecem muitas curas. E é algo interno, né? E a gente acaba pensando que quando é algo não tangível, né? Algo que a gente não consegue, não é palpável, a gente não acredita que acontece. Mas, na verdade, é muito poderoso, né? Essa cura interior. Eu acho até que você deve ter algum caso, sim, uma opinião própria acerca de doenças autoimunes que estão ligadas, né, ao fator emocional. Se você trata isso, como isso acontece, como você enxerga? Então, na primeira consulta, eu sempre pergunto, né, quais são os seus sintomas, né, o que você sente? Porque daí eu já consigo ali fazer uma leitura da linguagem do corpo daquele paciente, né? Eu tenho problema no intestino. Meu intestino é preso, por exemplo. O intestino é preso, tem coisas ali que ela não está soltando, né? Tem mágoas guardadas.
Eu tenho problema de má digestão, então ela não está digerindo algo na vida. Eu estou com problema no olho esquerdo, o que ela não está enxergando, o que ela precisa enxergar? Então, conforme o que ela me fala, eu já vou direto no âmago. Hoje de manhã atendi rim, né? Estou com problema no rim. A menina estava com pedra nos rins. Daí eu falei para ela assim, os rins é quando você acaba olhando para todo mundo e não olha para si. E ela ajuda todo mundo e esquece de si. Aí, quando eu falei isso, ela começou a chorar, ela começou a entender. Daí, o que eu fiz? Eu levei ela para a maca, fiz uma hipnose e fiz um autoencontro, onde ela se encontra, se olha nos olhos, se perdoa. Porque mesmo quando a gente erra tentando acertar. Uhum. A gente não erra porque quer errar, é o jeito que ela entendia, né? E ela muito cristã, muito evangélica. Daí eu trouxe a frase bíblica, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você está esquecendo do a si mesmo. Então, quando ela lembrou que o a si mesmo também estava ali, ela começa a olhar para ela e esse rim começa a melhorar. E esses cálculos, e a gente fez uma hipnose, um tratamento ali para dissolver a pedra, né? Através de um laser, né? Um laser mental que a gente usa. Então, tem diversas técnicas e terapias. E como funciona a hipnose? A hipnose é extraordinária, né? A gente deita a pessoa na maca e a gente começa, de forma bem simples, explicando, sem termos técnicos para que todos entendam, né? Você coloca uma música e eu inicio uma narrativa onde eu conduzo o paciente para um estado alterado de consciência. Aí eu mando um comando para o inconsciente liberar a origem de alguma coisa, a origem de um trauma. Isso falando. Tudo falando. Falando. E daí eu ressignifico na hora algum medo, alguma fobia. É assim que funciona. Mas a pessoa fica consciente, a pessoa lembra de tudo, mas ela sente a transformação. Hoje de manhã a paciente entrou em catarse, em cima da maca, ela começou a gritar, porque ela estava vendo Jesus Cristo. Ela disse que ela nunca tinha visto Jesus Cristo e ela estava vendo e ela chorava. E era algo tão profundo. Daí eu fui acalmando ela, Daí eu disse, eu vou colocar a mão em cima da tua mão para você se acalmar. Daí ela foi ficando tranquila. Mas depois ela não parava de falar que ela tinha visto, que foi maravilhoso, porque a gente trabalhou o processo de cura interior ali. O que é catarse? Catarse, né? Catarse é quando a pessoa sai fora de si. Ela entra num estado que ela começa a chorar desesperadamente. Ela não tem controle sobre ela. Gente, que poderoso. Pois é. É Tô achando maravilhoso esse negócio. É bem forte. Eu nunca ouvi falar, de verdade. Mas Sim. isso não depende de mim, né? Depende muito, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Uhum. Então, mas mesmo nos casos céticos, né? Eu já atendi um caso que a pessoa chegou lá e disse, tô aqui porque minha mulher mandou, eu não acredito em nada dessas coisas. E mesmo assim, a gente fez uma regressão, ele tinha extremo ciúme da esposa, ele acessou que a origem do ciúme foi lá aos 8 anos de idade, eu já contei isso nas lives, né? Que ele era pequenininho e daí ele levava o lanche para a escola, eles roubavam o lanche dele e ele nunca revidava. E o lanche dele era algo sagrado. Quando eu pergunto para o inconsciente dele, a origem do ciúme na vida veio ele pequenininho, roubando o lanche dele. E daí eu ressignifiquei o processo, porque a mulher para ele é algo sagrado, era algo importante, tão importante como aquele lanche que foi roubado lá na infância. Aí quando a gente ressignifica, tudo se transforma. Daí ela disse, Adri, eu vivia no inferno e pela primeira vez da minha vida estou vivendo o céu no meu casamento. Então foi lindo de ver isso também. Meu, quantas pessoas não estão presas dentro de crenças assim, né? Sim. Várias, né? Mas o problema é o preconceito, né? Com o processo. Com o processo, né? Isso é bíblico, né? Sim. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, as pessoas têm muito preconceito e acabam não se dando a oportunidade de fazer, de participar. Sim. Eu posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma, Qual se eu que souber é? responder. Qual que é a sua fé? No que você acredita? Em Deus Pai Todo-Poderoso, sou cristã. E desde pequenininha, contato com Jesus Cristo, né? Quando eu era pequena, eu tinha
Ainda tenho hoje, né? Mas eu lembro que quando eu tinha... Você deve ter visto na live eu contar isso, né? Algumas coisas. Quando eu tinha uns 14 aninhos, 13 anos, né? Eu lembro que eu estava na sala da minha mãe. A minha irmã, a Mila, ela conta isso para algumas pessoas. E daí eu olhei assim, eu vi Jesus Cristo entrando na sala da minha mãe, né? E Você daí, viu? Vi. Não foi a imagem sonho? dele, é uma imagem plasmada, ela é meio transparente, assim, você não consegue pegar, né? Uhum. Ela é plasmada, é um plasma. E daí ele veio e pegou na minha mão, e a minha irmã queria sentar no sofá, daí eu comecei a gritar e dizendo, não, Jesus Cristo está aqui. Certo, a minha irmã achou que eu era louca, né? Deve ter achado, né? Mas ali começou as experiências, né? Sonhos e tudo mais. Daí eu fui estudar parapsicologia para entender isso, né? Porque eu precisava entender essa sensibilidade, que eu achava assim... E daí a parapsicologia explica, né, essas coisas, né? Que máximo, né? Ah, é? E eu vi também, explorando a live, que tu fala muito de Deus, né? Sim. Não quer explicar um pouquinho dessa palavra? Ai, essa tinha que ter um conexão? papel e uma caneta na mão aqui. Tem aqui, produção. Já providenciamos. A produção. Então, quando eu falo de Deus, né, eu escrevo, ia dizer. Eu escrevo... Opa. É pro lado? Vamos girar. Girou. É, foi. Eu escrevo sempre assim, né? Aqui eles vêm? Bem apagadinho. Eu escrevo assim, D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Se tivesse uma folha de sulfite maior, a gente escrevia. E daí eu explico para as pessoas. Vamos lá, gente. Calma, que aqui é tudo ao vivo. É. Ó, eu vou escrever bem grande. Se tivesse um canetão era melhor, mas dá para ver? Dá. Então eu coloquei Deus, abre parênteses, eu. Assim? Assim. Fecha parênteses S, né? Assim, por que eu falo isso? A gente está sempre buscando Deus fora. Sempre buscando Deus fora. E toda vez que nós nos distanciamos de nós mesmos, que é esse eu aqui, ó, nós nos distanciamos dele. Isso é bíblico, está escrito assim, vós sois deuses disfarçados de humanos. Então, quando a gente se distancia do eu aqui, nós nos distanciamos dele. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e um dos atributos de Deus é ser criador, então nós podemos criar coisas tão grandes quanto ele. E no consultório, o que a gente faz? A gente desperta o Deus que existe dentro de você, o poder divino que existe dentro de você. Então as pessoas começam a criar realidades antes não existentes na sua vida. Porque antes, hoje mesmo a paciente disse, Adri, eu não acreditava que eu poderia. Eu era cozinheira, eu não acreditava que eu podia um dia aconselhar pessoas, e hoje ela está estudando, né, e ela vai ser psicóloga. Então, a gente desperta esse poder que todos nós temos. Você tem. Incrível, né? Que é algo mais, é algo divino mesmo, um dom, né? É Dom algo entregue divino. por Deus. E quando você acessa, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, e não ao contrário, né? E quando a gente acessa isso, a gente ativa a lei da sincronicidade. Tudo começa a acontecer na sua vida, que é aquela frase, tudo que eu preciso vem ao meu encontro, né? Com amor, alegria e glória. Tudo que eu preciso vem ao meu encontro. Então, você só precisa dizer o seu sim. Se você diz o seu sim, tudo começa a acontecer. É formidável, tudo muda na sua vida. E isso, de fato, aconteceu na tua. Meu Deus, aconteceu. Então, você é cristã, de família cristã. Sim, eu sou católica, né? Minha família é católica. Mas para você se formar
Para você atender pacientes, você tem que estudar todas as religiões. Entendi. Então, eu estudei budismo, espiritismo, de Allan Kardec, todas as religiões. Você precisa estudar, porque eu não posso ter nenhum preconceito e nenhum julgamento. No consultório é o único lugar que não há julgamento. Sim. Se a pessoa chegar lá e falar que ela assassinou alguém, a terapeuta não pode condenar o assassino, né? Porque eu já atendi, por exemplo, uma pessoa que havia praticado assassinato e que já tinha cumprido a pena na prisão, né? Mas não conseguia ter liberdade e ter mérito pela família que ele tinha. Então, ele foi lá para tirar a culpa. Porque mesmo dele ter ficado 20 anos na cadeia, ele estava ali se sentindo culpado ainda. E daí, quando a gente faz o processo de auto-perdão, a pessoa se perdoa e sai dali assim, eu sou merecedor da família que eu tenho, né? Porque se ele não se perdoar, a tendência é ele praticar novamente, porque ele não se acha merecedor da graça de Deus. E Deus ama todos. Na verdade, Deus veio para os perdidos, né? Para quem precisava. Sim, com certeza. E daí é maravilhoso isso. Então, no seu consultório trabalha muito, então, esse autoconhecimento, esse perdão próprio, esse acolhimento. Esse acolhimento. Gente, queria dar boa noite para a Tereza, que ela está desejando boa noite para nós. Boa noite, Adri. Boa noite, Tereza. Deixa eu deixar outro microfone mais. Tá. Meu microfone. Direciona. Tá. Assim. Então. Aí. Agora deu certo? Produção? Alô, produção. E sobre outra coisa que é importante a gente... Não é só o autoconhecimento que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, né? É também a ansiedade, as nossas angústias. Será que ali está tudo envolvido no autoconhecimento? Sim. O autoconhecimento é você saber quem você é, né? Quem é você, o que você está fazendo aqui, qual o teu papel no mundo, né? O que te irrita, o que te afeta. Por que essa pessoa me irrita? Qual é o comportamento que ela tem que me irrita tanto, né? Sim. Então, a gente sempre fala que nós iniciamos o autoconhecimento pegando um caderno e escrevendo tudo aquilo que te irrita no mundo e nas pessoas. Porque aquilo que te irrita é o que você precisa trabalhar na sua vida. Então, as pessoas são presentes que nos vêm para nos mostrar quem nós somos. Um é espelho do outro. E quando a gente trabalha isso no autoconhecimento, chega um ponto que nada mais te irrita, nada mais te afeta. Estou precisando de uma sessão. Não, eu também estou pensando em várias situações. Nada mais aqui. te afeta e nada mais te irrita, porque você olha e entende que aquele outro só é o que é porque ele não sabe ser diferente. E se ele não sabe ser diferente, eu não posso exigir dele aquilo que ele não pode entregar. Então, eu diminuo o meu grau de expectativa e, consequentemente, o meu grau de frustração em relação ao Também outro. diminui. E eu paro de julgar também os acontecimentos, a vida. Circunstâncias. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, furou o pneu do meu carro, é algo bom ou ruim? A gente julga como algo ruim. Mas a gente não sabe o que aquele tempo que está ali, por que aconteceu aquilo. Tudo que existe uma causalidade, uma finalidade, né? Então, quando a gente para de julgar as coisas, olha que interessante, você começa a entender a pedagogia que está por detrás de cada acontecimento. Ali há um aprendizado. E daí você vai aprendendo e você vai evoluindo e você vai passando nas provas e passando de ciclos. Você vai para um estágio mais alto. E tem vezes que a gente nem vai saber os porquês, né? Por exemplo, Sim. O pneu do meu carro estourou. Talvez eu nunca saiba o porquê aquilo aconteceu, o que aconteceria comigo naquele espaço de tempo, mas se eu for grata o suficiente por aquele acontecimento, sabendo que fui livrada de alguma coisa, já basta, né? Sim, com certeza. Às vezes é um Fantástico. livramento. Às vezes é um livramento. Eu estava falando com meus alunos ainda essa semana sobre isso. Alunos de quê? Eu dou aula de administração. Uau! E eu estava lembrando aos meus alunos de alguns testemunhos de pessoas que tiveram experiências lá no atentado de 11 de setembro, nas Torres Gêmeas. E eu trouxe alguns testemunhos de pessoas que estavam prontas para trabalhar no outro dia, que aconteceu, né, no dia 10 de setembro,
E no dia seguinte, quando foram acordar, simplesmente o relógio não despertou. A pessoa já acordou atrasada. Aí tava pegando o carro não ligava. Aí quando ligou, o trânsito estava caótico, não Entendi. chegou a tempo e no meio do caminho soube do acontecido. Ou seja, foi um livramento, sabe? Em tudo, assim, né? No Natal eu lembro que eu estava indo para Pissarras e para comemorar o Natal com meu noivo, a família do meu noivo, e eu esqueci o vestido do Natal. E como a gente ia voltar outro dia, eu não tinha levado nenhuma roupa além da que eu estava um shorts, né? E daí, quando eu lembrei que eu não tinha levado, eu falei assim, amor, eu não vou julgar isso como algo negativo, né? Eu vou esperar o presente de Deus, falei assim para ele, né? E daí eu fui comprar o vestido outro dia numa loja pequenininha, bem perto da casa da minha sogra. E daí, resumo, eu participei de um sorteio e ganhei um vale bem alto de compras naquela loja. Nossa, que Aí presente, eu né? falei pra ele assim, você viu? Lembra que eu falei pra você, eu não vou... Porque eu podia ter falado, que droga, esqueci o vestido, ficar rebelde, né? Mas eu não faço mais isso na minha vida, não importa o que aconteça. Mas as provas cada vez são maiores, tá? Não pense Sério? que é fácil. Não. Você aprende aqui para poder passar por algo maior depois. O que eu sinto muito, até brinco, assim, é que, assim, quando eu vejo que a situação tá... Nossa, eu tô muito bem, graças a Deus, e não sei o quê. Parece que vem alguma coisa para mostrar que não tá tudo bem. Assim, eu É sinto muito que isso. a vida é um pêndulo, né? Ela tá sempre de um lado e depois ela vai para o outro. É assim. Isso proporciona um crescimento, porque nas crises nós crescemos. Então, sempre na crise é uma oportunidade de crescimento. A crise é uma forma de Deus conversar com você para que você evolua. As crises, os sintomas, as doenças, são oportunidades de crescimento. É incrível. Gostei. Meu marido, ele fala sobre... Ele tem uma teoria. Nossa. Ele tem a teoria de que a vida é uma montanha russa. Ele fala pra mim assim, amor, a gente tá muito bem agora, então se prepara. Porque vai vir algo igualmente, na mesma proporção, ruim pra gente passar juntos por mais uma coisa. Eu falo, nossa, para com isso, deixa assim, tá bom. A gente tem que tomar cuidado com essas verdades, né? Aham. Porque existe também uma crença limitante que nenhuma felicidade dura para sempre. Aham. Então tem que ver no que está pautado isso, né? Às vezes a pessoa está numa situação boa e ela fala, ai, Adriana, eu tô com uma sensação que vai acontecer algo ruim, mas a minha vida está maravilhosa. Eu falei, será que não existe aí uma crença limitante dizendo que felicidade não dura para sempre? Ela fala, é verdade, minha mãe sempre falava isso. Eu disse, vamos ressignificar então? Daí a gente ressignifica, deita na maca e ressignifica. A gente tá precisando, meu marido tá precisando deitar na maca. Deitar na maca. Todo mundo, acha. Todo mundo vai ter que deitar eu nessa tô maca. pensando várias pessoas aqui para entrar na maca. Oh, meu Deus. A gente por primeiro, né? Sim, com certeza. Porque a gente sempre tem... Eu acredito muito nessa evolução do ser humano. Eu sempre estou buscando ser mais evoluída. Sim. Né? Mas, assim, confesso que não tá... Eu estou passando por uns períodos muito conturbados, assim. Eu sinto que eu passei por um momento de uma doença, né? Grave. Sua ou na família? Minha. Eu tive câncer. Uhum. Estou curada. Em que órgão que era? Mama. Aí, estou curada. Direita ou esquerda? Esquerda. Porque tem alguma coisa... Claro, cada coisa significa Ai, uma fala. coisa. Quero Fala. saber. Não, daí eu vou te expor, não. Depois a gente fala. Ah, tá bom. Mas depois eu quero saber. Ai, e assim, parece que eu tô sempre... Aí tá, tô curada. Sim. Mas, assim, eu tava tranquila até o começo do ano. Aí eu voltei das férias, parece que eu sinto uma angústia, assim, sabe? Parece que eu tô fugindo do meu propósito. Entendi. É porque como você passou por um trauma, o teu inconsciente, porque assim, ó, isso é bem importante, tá? Na nossa mente existe um radar, tá? É como se fosse uma antena de Wi-Fi, né? E ela tá ali para perceber as possíveis ameaças reais ou imaginárias, ameaças de morte, né? Os 3 maiores medos da humanidade: medo de morrer, medo de perder quem a gente ama e medo de passar necessidade. Esse é o pano de fundo de todos os medos que a gente tem.
Como você passou por um trauma, esse teu radar, ele está muito ligado. Então, qualquer coisa, ele está assim, ó. Eu sinto uma dorzinha aqui. Deve ser câncer. Sim. Eu já estou em investigação de mais outras monte de coisa aqui. Então, o que precisaria é fazer um protocolo para modular a tua mente. Para tu entender que a mente mente, como funciona a mente, como funcionam os processos. Isso numa terapia, tá? A gente faz esse processo. E depois você faz um protocolo por 21 dias, onde você trabalha esse renascimento dentro de você, né? Porque você está acreditando naquilo que o pensamento está falando. Sim. E aí o pensamento só serve para preservar a vida, mais para nada. Pensamento, ele só serve para detectar ameaças, né? Reais e imaginárias. Aí cabe a nós identificar o que é real e o que é imaginário. E o que é real e imaginário, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem um mundo físico, esse daqui que a gente está agora. São dimensões, né? E a gente tem um mundo mental, que é aquilo que você pensa. Então, você pode estar com um problema muito sério e você vai lá para a Fortaleza, de frente para o mar, para esquecer do problema. O problema vai junto com você, certo? Então, o que é mais real? O mundo físico ou o mundo mental? O mundo mental. Tu vai levando tudo junto onde Isso, você porque for. assim, independente, aquilo que tu pensa, o corpo não entende que é pensamento. Para o corpo, tudo que a gente pensa é real. É por isso que quando a gente tem sonhos, por exemplo, quando a gente sonha com a morte de alguém muito querido, a gente sente a dor da perda mesmo? Sim, porque o corpo não entendeu que você estava sonhando. Então, quem pensa é o corpo, não a cabeça. É o corpo nosso, porque a gente sente através das emoções. Então, se você sonha que perdeu alguém querido, o teu corpo não sabe que tu sonhou, ele tem certeza que você perdeu. Nossa, que profundo. Só que como o corpo aprende por repetição e para cada pensamento é secretado hormônios na tua corrente sanguínea, se tu ficar 7 dias com um pensamento predominante, tu já fica com um pensamento obsessivo-compulsivo. 7 dias. Porque em 21 dias você você matiza ali um novo padrão mental. Então, para que você saia desse padrão mental, eu preciso secretar na tua corrente sanguínea hormônios contrários, que são hormônios do bem. E para isso tem um protocolo. Mas para psicologia falando, né? Não. Isso aí é o todo, é autoconhecimento, é psicologia analítica, é parapsicologia, é psicologia. Né? Olha só. Isso é como o corpo funciona. Nós temos o nosso sistema nervoso central simpático, que é o sistema de luta e fuga, e o parasimpático, que é o sistema de relaxamento. O medo, a ansiedade, é quando o teu sistema simpático está ativado. Esse sistema é ativado mediante uma ameaça real, um cachorro vem aqui quer te morder, ou imaginária, eu pensar que eu vou morrer. Esse sistema ativado o tempo todo baixa o teu sistema imune e você adoece de verdade. Nossa, gente. Então, o que eu ensino no consultório é desativar o teu sistema. Com exercícios físicos, mentais e espirituais, que são simples, tá? Não é nada de outro mundo. A gente tem uma mensagem aqui do Gabriel dos Santos. Sou o Gabriel e recomendo a Adriana para todo mundo. Depois que fui numa sequência de terapias dela, minha vida mudou muito. Parece que as coisas foram se encaixando novamente, principalmente após o DNA. Então, o DNA, todo mundo quer fazer DNA, né? O que é isso? O que é? Como assim? O DNA é uma ferramenta de autoconhecimento baseada nos estudos... Será que é o Gabriel? Eu acho, eu não sei, mas eu acho. É que eu atendo vários Gabriel. Vários Gabriéis. O DNA é uma ferramenta de autoconhecimento baseada nos estudos de Pitágoras, né? Pitágoras dizia que tudo no universo tem uma frequência. Então, se você escuta uma música, você vai se sentir bem ou mal com aquela música, né? Tem músicas que te provocam sensações. E lá no Evangelho, lá no João Batista, quando João teve o seu filho, o pai de João Batista, ele teve um sonho profético, onde foi dado a ele o nome do seu filho.
Então, quando você dá um nome a um filho, você dá a ele uma frequência de vida. E Pitágoras é o pai da harmonia, ele estuda as frequências. Então, cada letra do alfabeto equivale a uma frequência. Então, quando a gente põe o seu nome no DNA, a gente consegue ver o que você veio fazer aqui, o seu papel no mundo, os seus defeitos, as suas virtudes. Através do nome? Através do nome. Mesmo o pai ou a mãe ter dado o nome sem saber. Sem saber. É como se ele definisse o que o filho dele vai ser. E eu já fiz mais de 3.000 DNAs no consultório, né? Por exemplo, uma pessoa que é dependente química de cocaína, ela tem um DNA específico. Quando eu vou fazer o DNA da família inteira, pai, bisavô, todos têm o DNA, o mesmo DNA. Então é como se existisse uma sabedoria por detrás de tudo que a gente não explica. Para você ter uma ideia, no nosso DNA a gente tem 4 números que se repetem, naquela frequência de números que tem naquele 8 no DNA, que é o 4531. 4 é D, 5 é E, o 3 é U e o 1 é S. Então, tem a assinatura de Deus no nosso DNA. Isso eu já vi. Então, quando a gente coloca um nome na planilha de DNA, ele dá, por exemplo, qual é o teu principal talento. Ah, você veio para trabalhar em tal área. E não tem matemática pura, né? Então não tem questionamento, não tem erro. É certeiro. Mas isso com o nome da pessoa. Com o nome da pessoa. E a gente consegue ver psicopatologias, o DNA do psicopata, dá para ver tudo. Mentira, verdade. O quanto a pessoa mente, o quanto a pessoa fala a verdade. Porque cada letra significa algo. Mas e as pessoas que têm nomes iguais e são totalmente diferentes? Mas olha só, a pessoa tem um nome igual, mas ela nasceu numa data diferente, né? Ah, então tem a data também. Tem a data é também. como se fosse uma numerologia, né? Ela é baseada na numerologia pitagórica, né? É fantástico. Cara, isso me atiçou muita curiosidade. E não sei se você já ouviu falar da análise corporal. Sim. Eu fiz análise corporal, achei maravilhoso. O negócio, eu achei bem... em uma sessão, eu fiz com uma outra, com a Luciana, que ela já veio até aqui, e ela fez análise corporal. Eu achei sensacional, gente. Em uma sessão, assim, resolvi bastante questões na minha vida. Eu já fiz análise corporal também. Eu não sou formada em análise corporal, mas é fantástico. Cara, eu tô assim... Eu preciso marcar uma terapia com você. Para tu ter uma ideia, o meu nome de registro é Adriana Evaristo. Esse é o meu nome de registro. Só que a frequência que eu estava era uma frequência de morte e ressurreição, que a gente chama. E a minha vida toda foi de muitos recomeços, né? Depois que eu mudei o meu nome, eu uso esse nome social há mais de 7 anos. E simplesmente tudo mudou. Então, teu nome... O meu nome é Adriana E. Schmidt, o E de Evaristo, e o Schmidt é da minha mãe, né? A minha mãe é Maria Lúcia Schmidt, só que ela usa o nome do meu pai, Maria Lúcia Evaristo, né? Então, eu mudei para ficar na frequência da minha atividade, daquilo que eu vim fazer. Uau! A minha frequência do meu DNA é 13, né? O DNA de Deus também é 13. 13 significa uma pessoa que veio proporcionar morte e ressurreição na vida das pessoas. De que forma? Como que é o teu nome mesmo? Camille. Camille. Então, é uma pessoa que veio para fazer com que a Camille morra para a antiga forma de ser e o nascimento para uma nova forma de ser. Então, para você renascer por uma nova vida dentro da própria existência, com toda a tua potência. Porque Deus quer nos ver felizes, né? Por exemplo, assim, então, eu tenho um nome de registro. Tá, nome de registro. Eu casei e botei o nome do meu marido. Interfere isso? A frequência muda? Claro. Muda. Daí teria que fazer análise. Muda, sim. Com o nome do marido. Que incrível, né? Muda. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim, né? Sim. Tudo tem um lado positivo e negativo, né? É por isso que os nomes bíblicos, por exemplo, todos eles
tem um significado e quando a gente vê a história de cada um, tudo bate muito Ontem eu certinho. atendi uma menina que é evangélica, ela veio fazer o DNA, ela falou, Adri, eu aprendi isso na escola bíblica, que cada nome tem a força e o significado. Ela estava me contando isso. E é verdade, porque você vê Jacó, por exemplo, o nome dele significava enganador. E a vida dele foi plantada em cima disso, né? Dele ter enganado o próprio irmão. Só que depois que ele teve ali um encontro com Deus, o nome dele foi mudado pelo próprio Deus, né? E Jesus mudava os nomes, né? Aham. De todos os discípulos, os nomes foram mudados. A gente vai ter que fazer uma análise até do Joinville Cast agora. Por isso que hoje existe um nome social, né? Que pode ser usado. E hoje em dia já não Daí eu uso o Evaristo para os documentos oficiais, né? Agora eu vou casar dia 21 de setembro, eu tenho que usar o Adriana Evaristo, né? Não vou lá, a certidão de casamento vai ter Adriana Evaristo e não Adriana E. Schmidt, né? Já é outra pessoa. Pode ter uma pessoa para sua vida pessoal e uma pessoa para sua vida profissional. Os artistas mudam os nomes, né? Sim, é verdade. É difícil algum artista, se a gente for ver o nome dos artistas, são nomes bem esquisitos, né? Bem diferente. Por exemplo, a Anitta, que é a Larissa. Nada a ver. Ah, é? Ah, mas o dela teve uma mudança, né? Que ela quis mesmo. Ela se inspirou numa personagem que se chamava Anitta. Ah, é? Que, porque essa personagem, ela tinha uma sensualidade, uma coisa diferente, um sex appeal. E a Anitta queria trazer isso pra carreira dela. Entendi. Então ela... E fez todo sentido, né? Se a gente for olhar. Fez total. exemplo. Tipo, o DNA da profissão de vocês é um DNA 3, né? Porque 3 dentro do autoconhecimento é a divina trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E 3 representa a comunicação, colocar para fora aquilo que está dentro de você. Então, se você no teu DNA tem a estrada da vida, que é o caminho pelo qual você percorre, e o 3, você veio para trabalhar com comunicação, arte, expressão, o belo, aquilo que agrada aos olhos e faz bem ao coração. Então, quando eu faço a leitura do DNA, que leva 1h15, daí a pessoa grava tudo para ouvir depois, que é bem filosófico, bem profundo. E ali mostra os defeitos também, e as virtudes, né? Que é importante, né? Faz total sentido. Porque a gente trabalha aqui como comunicadoras no Joinville Cast. Eu sou professora, sou mentora financeira, também canto, toco, então tem a ver, né? Está dentro. Então você deve ser 3. Devo ser 3. 33. Eu sou 33. É? Preciso ir lá pra fazer esse negócio de planilha. Eu também. Não dá pra fazer agora. Já quero. Não, agora não. É muito Se eu tivesse complexo. menos cansada, até faria ao vivo aqui agora. Sério? Daria pra fazer ao vivo. É porque tem que somar, né? Cada letra tem um... Na verdade, eu devia ter trazido o computador, né? Daí eu consigo, porque eu fiz um software para fazer isso, né? Então eu consigo fazer no computador, ele faz tudo Automático. sozinho. Ai, ótimo. Você Daí só coloca menos lá. de 10 segundos está pronto, daí eu só faço a leitura. Não a leitura não vem uma leitura escrita, né? Eu faço a análise, né? Entendi. Uma análise. E também eu dou cursos, eu já formei 6 turmas nessa área. Eu ensino a pessoa a fazer DNA, né? E a pessoa pode aplicar isso? Claro, Pra ela, si, ela pros pode outros, trabalhar, por exemplo, no RH das empresas, prestar consultoria, né? Eu prestei consultoria para a Metronorte durante 3 anos, a Chevrolet, onde a gente fazia o DNA dos funcionários. Você consegue ver através do DNA os talentos, né? Então, no meu curso do DNA, que está lá no Hotmart, você aprende a fazer o DNA. Tu tem curso no Hotmart? Tenho. Qual que é o nome? Lá é DNA e autoconhecimento, o nome do curso. Mas está lá no link do meu Instagram ali. Ó, gente, A então bio, quem lá tem na interesse, na bio do seu Instagram Ela tem tem. pra acessar o curso da Adriana no Hotmart. Eu vou acessar. Sim. Mas primeiro tem que fazer o teu, né? Você tem que fazer para ver se você curte, se você gosta. Daí depois você aprende a fazer para aplicar nos outros. Faz sentido. Eu queria muito fazer o do meu de verdade. Eu sempre tive uma Como é o curiosidade. teu nome total? Camille Ellen da Luz. Voltolini do marido, né? Camille, com 2 L's? Com 2 L. Não, com um só. Do quê? Oi? Do quê? Camille Ellen da Mas tem um Luz Y, Voltolini. Cami. Deus, ela tem 6 3 no nome. O L e o U são 3, né? 3, número 3. Você tem 6, então tu tem muita criatividade. É Camille com um L, Ellen com 2 L's. Tem algum Y? Tem.
O Y é espiritualidade, sensibilidade psíquica, é uma pessoa extremamente espirituosa. Eu sou. Só que por ter excesso de 3, a tua mente não para, tu tem mente acelerada, extremamente acelerada. Às vezes tu pensa uma coisa, tu não sabe se viveu ou se estava na tua mente. Sim, cara, que isso. A gente já te reconheceu, já. Verdade. Pela quantidade de letras eu consigo estabelecer o perfil psicológico dela. O meu tem um K. O K significa alguma coisa? O K é olhar para o outro, saber ouvir, é empatia. Uau. Isso com certeza. Muito real. Também quero isso. O meu é Luana Freitas da Rosa Meyer. Meyer é com Y também? Com I. Tá, calma, repete. Luana Luana tem 2, ok? Freitas Freitas, cuidado. da Rosa Da Rosa Meyer. Meyer. Então, tu não tem nenhuma letra sobressaliente, né? Mas pelo teu nome dá para ver que é uma pessoa muito bondosa, dificuldade de dizer não. Total, né? E é uma pessoa muito cuidadosa com a família, com o outro. Acaba absorvendo tudo para si. Teria que trabalhar aí o auto-amor, várias coisas. Deu para ver assim só por cima, porque o teu nome é muito grande, né? É bastante grande. Gente, eu fiquei impactada, real. Nossa, eu me reconheci agora com essa. E o mais incrível é que quem escolheu nossos nomes, o meu e das minhas irmãs, né? Foi minha tia também teve o dedinho dela, né? Minha mãe, só que o meu pai escolheu a forma de escrever. Meu pai é pastor. Ah, é? Ele colocou Y em todas as filhas. Y é conexão com Deus, espiritualidade. Ele fez questão de colocar em todas. Sensibilidade psíquica, né? Deve Uma ser por pessoa que tem Y é uma pessoa que ela tem muita ligação com Deus, com a espiritualidade. Sim. Muito coisa. sim. Mas esse Adorei. negócio de não saber dizer não, às vezes eu penso, meu Deus, por que essa pessoa me pediu tal coisa? Agora não vou saber dizer não. Sabe, O teu sim para o outro não pode ser um não para ti. Senão é um pedacinho de você que morre internamente. Não, eu já estou trabalhando um pouco isso, porque é difícil mesmo dizer não. E tu acha que tem a ver essa coisa de temperamentos, por exemplo? Não sei se tu gosta disso. Do colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Isso tudo está muito relacionado. Os temperamentos a gente define pelo DNA, né? Então, cada DNA tem um temperamento específico. Por exemplo, de tanto eu fazer DNA, eu olho para a pessoa e já sei o DNA dela, de cor. Só de olhar, assim. Porque... Deu para ver? Cada pessoa... hoje eu atendi uma paciente que eu sabia que o DNA era 4, né? Porque o 4 é extremamente organizado. 4 é 4 lados iguais, né? Então, ele não rola. Então, ele passa a ser... para uma pessoa que não é organizada, viver com essa pessoa, ela passa a ser chata. Porque ele é altamente organizado, né? Sim. Então, a gente consegue ver de longe. Gostei. Nossa, que incrível. Como que é o nome dele completo? Denis. Denis do quê? Denis Silva de Oliveira. Ele é mais pragmático, assim, mais gosta do jeito dele, as coisas tem que ser do jeito dele. Olha só. É isso, isso. Confere? A produção disse que confere, é isso mesmo. Eu posso te dar mais um nome, tu veria? Ai, meu Deus, tem que fazer no computador. Vê o que tu acha. Charlie Voltolini, meu marido. Charlie. Eu prefiro não comentar, depois a gente faz lá. É? A gente faz lá. Eita. Não tem nada de... É Charles com H? Sim. Ele tem uma ambição bem saudável, que é crescer na vida. Sim. Ele é ambicioso. É verdade. Só isso que eu vou falar. Depois você me fala mais? Depois tu faz lá o seu. Quando a pessoa é casada e faz o dela, eu dou de presente o do marido, sempre do companheiro. Então, ótimo. Já quero. Dos filhos também. Vai tudo no eu combo. tenho. Vai filhinho. um combo. A gente gosta do Joinville Cast, que é assim, a gente chama a pessoa para vir aqui, a gente faz uma análise, mas depois a gente tem que contratar todo mundo, né? Porque Não, mas a gente vai meu atrás. Deus. tem gente especial que vem aqui, né? Sim. Não, a gente já tem uma lista já. A gente vai na academia de tal. Entendi. Até porque a gente tem o Joinville Cast para poder divulgar o trabalho, né? E a gente quer conhecer os trabalhos que nós divulgamos, Com de certeza. certa forma aqui.
E assim, você foi bastante referendada, assim. Um monte de gente falou muito bem de você. Eu fiquei impressionada, tá? Real, muitas pessoas, não só lá nos comentários, mas que mandaram direct pra gente, pedindo a tua presença aqui. Que legal, que bom. Deu pra entender o porquê. Sim. Deu E pra eu tô entender. pouco tempo nessa área, né? Só 7 anos, né? 7, 8. Mas já dá uma... Mas você era bagagem. da área corporativa, assim, nada a ver com... Eu tinha loja linda ali na General Sampaio, perto do batalhão, vendia vestidos de festa. E amava o que eu fazia, né? Mas sempre gostei da área da psicologia, né? E daí comecei a estudar, me apaixonei, agora não quero mais sair. Agora o próximo passo é... Eu quero ser palestrante no Brasil inteiro, né? Nossa, legal. Então, que eu legal. estou fazendo um curso, uma especialização em palestras, palestrante memorável. E já comecei as palestras nas empresas, né? E daí quero agora lançar o meu livro em setembro, que eu estou escrevendo. E também vou começar a nutrição semana que vem, eu me inscrevi ontem. Jura? Eu quero unir a nutrição e a psicologia, né? Daí lançar uma nova ciência, a psiconutrição. Porque se nós somos aquilo que nós nos alimentamos, né? Sim. Físico, mental e espiritual, se você é aquilo que você come, aquilo que você pensa, nada mais justo de juntar as duas áreas, né? Com certeza. E você acha que as pessoas, resumindo assim, as pessoas adoecem muito pelo poder da mente do que propriamente algo... Então, falando em doenças, né? A doença, a doença sempre é Deus conversando com a gente, né? Você teve câncer, é uma doença muito profunda, né? Sim. Muito forte, né? E você não é a mesma depois que você se curou do câncer. Você mudou muito, né? Então, quando a doença ela cumpre o seu papel e ela ensina o que você precisou aprender, ela vai embora e não volta nunca mais. Entendi. Então, o principal papel do terapeuta é descobrir a linguagem daquela doença no plano psíquico para que você entenda e se cure de você mesma. Entendi. Mas é difícil descobrir. Existem. Não, porque existem muitos livros que falam sobre isso. E o corpo todo é mapeado. Sim. Então, a gente consegue detectar qualquer tipo de doença e a sua linguagem no plano psicossomático. Quem falou sobre isso foi a Lu quando ela esteve aqui. Pois Ela falou que a doença ela vem justamente para nos ensinar alguma coisa. Sim. E quando a gente aprende, problemas também, né? Problemas vêm para nos ensinar alguma coisa. Sim. E depois que a gente aprende, ele vai embora. Com certeza. Então a gente tem que mudar o nosso prisma também, né? A maneira que a gente olha para as coisas, para as circunstâncias, para as doenças. O que isso está me ensinando, né? Tudo tem um ensinamento. Sim. Sim, perfeito. E nós adoecemos quando nos afastamos da essência. Todas as doenças que eu tive, até a última que eu tive, que eu ainda estou me curando, que era a labirintite, muita tontura. Eu falei, Deus, o que eu preciso fazer para me curar dessa tontura? Eu falei para Deus, de joelhos lá no quarto. Aí ele fala assim no meu coração, você se afastou da tua essência, do teu norte. Labirintite é quando a pessoa perde a direção, perde o norte. Daí eu falei, ok, e o que eu tenho que fazer para entrar no norte novamente, então, né? Daí ele me deu umas atividades, né, que eu já fiz, criar um grupo terapêutico gratuito, que tem mais de 150 pessoas, onde a gente formou todo um grupo de apoio e atende gratuitamente essas pessoas. Daí tem consteladora, tem reikiana, tem psicóloga. E daí no primeiro dia, quando eu juntei aquelas 150 pessoas, no primeiro grupo que teve, né, que foi online, na hora que eu entrei no grupo, parou a tontura. Daí eu entendi tudo, né? Daí eu falei assim, agora eu entendi, é que eu estava estudando tanto, eu estava tão pilhada para dar palestra, para isso, que eu esqueci que tudo isso eu só faço porque Deus me deu. Os dons que eu tenho aqui foi Deus que me deu. E quando eu esqueço que foi Ele que me deu, eu adoeço. Sim. Entende? Eu não posso esquecer.
porque se ele me deu de graça, eu preciso dar ao mundo essa parcela de graça também. Lógico, eu vivo do meu trabalho, eu recebo pelas minhas consultas. Só que eu preciso também, as lives são gratuitas e é conhecimento, é tempo, né? Com certeza. Que é a nossa forma de contribuir ao mundo, né? Com certeza. Deixa eu entrar aqui. Parece que tem algumas mensagens aqui para você. Ai, eu queria mais um pouquinho de água, produção. Produção, por favor, produção. O meu não Deixa tá eu abrir entrando. aqui. Sério? Não, o meu não tá entrando. Deixa eu ver aqui, pera lá. Gente, tem dúvida, manda aí, viu? Isso aí. Isso aí, a gente vai responder. Ó, Cida mandou uma mensagem. Parabéns, Adri, você é maravilhosa. Como sempre falo, você fala palavras que nos transformam. Tenho gratidão por tudo. Samara Garcia também, boa noite a todos. Já fui paciente e seu trabalho é excelente. Se destaca pelo carinho e empatia no atendimento. Sua abordagem contribuiu para superar a ansiedade. Parabéns pelo trabalho incrível. Vera linda. Oliveira também deixou aqui uma mensagem para Quem? você. Vera Oliveira mandou um salve. Isso aí. Maravilhosos. E a gente quer agradecer os patrocinadores, né? Vamos falar Novamente. os nossos patrocinadores, que é a Barney Refrigeração, a Meiers Advogados e a Sou Treinamento Funcional. A gente queria que eu... E uma pergunta aqui, o nosso podcast é Joinville Cast, da ideia ao sucesso. E que dica que você dá assim, para as pessoas que querem empreender, que estão começando no empreendedorismo, para chegar no sucesso? Primeira coisa, você precisa fazer o DNA para saber o teu principal talento. Você tem que fazer o teu DNA. Eu estou pensando em abrir um delivery, né? Será que é isso mesmo que você veio fazer? Porque uma coisa a gente tem o nosso ego e a nossa essência. O ego é a necessidade de ser reconhecido, de ter status, e a nossa essência é aquilo que a gente precisa fazer. E no DNA a gente junta essas duas coisas. Então, tu precisa fazer um diagnóstico, que seria um direcionamento vocacional, para saber se é isso mesmo que você tem que fazer. Existem várias vertentes, né? Por exemplo, se eu tenho talento em comunicação, eu posso tanto trabalhar como professora como num podcast. Pode, mas daí a gente tem que fazer uma análise de que ali eu consigo te dar a área específica. Nossa, é tão tem isso? específico Claro, assim. tem Especificidades. essa palavra mesmo. Nossa, eu gostei. Uau. Gostei. Eu achava que era amplo, sabe? Não. Tipo, descobre aqui, você Não, tem porque é vários uma leques. análise, né? É uma análise. Daí não, ele é amplo, mas ao mesmo tempo vai se estreitando, né? Entendi. Adriana, Gabriel está no chat e perguntou para você se você tem canal no YouTube. Você tem? Tenho, @Adriana Schmidt. O Schmidt é ESCHMITT. E no Instagram, se você for de Joinville, né? Se colocar @AdrianaES, é a primeira que aparece lá. Tá. Então tá aí, Gabriel. A segunda é aquela Adriana famosa lá, que eu não sei o nome. Adriana Santana? Esteves. A Adriana esteve aqui. Não dá para esquecer. Tá Então ótimo. a gente queria agradecer, que já são 9 horas. Passou rápido, né? Passou rápido. Você sentiu? Não. E sobre o tempo, é bem legal. Posso falar mais uma coisa? Pode. O tempo, o que acontece na terapia e aqui aconteceu, né? Existem 2 tempos. Um é o Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo que nos envelhece, que rouba as pessoas que a gente ama. E um é o Kairos, Sim. que é o tempo de Deus, né? Que é o tempo da perfeição. Que é o tempo dos apaixonados. Então, quando a gente faz o que a gente ama, a gente não vê o tempo passar. E aquele professor, o Clóvis de Barros, ele define felicidade assim, né? Que é o tempo que você não quer que acabe. Ai, adorei. Vou marcar Por essa isso que a frase. gente... acho Felicidade que é aquele tempo que você não quer que acabe. Isso é felicidade, né? E quando você experimenta o Kairos, você não percebe a passagem do tempo. Daí você experimenta a ausência do tempo. Por isso que a gente Isso acha é a que eternidade. A eternidade é a ausência do tempo. que o podcast não
A gente não sente, é verdade. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha. A gente vive o Kairos, vive a eternidade, que é a ausência do tempo. Falam que Kairos é o tempo de Deus, né? Sim, porque Tempo daí perfeito. você tá aqui, ó, com a tua essência. Você entende que tudo é ligado? Aham. Sim. Nossa, gostei. Então tá. Não acho importa que a religião, tem vários nomes, mas Deus é um só. com certeza. A gente queria te agradecer a presença. Foi Obrigada. maravilhoso. Você vem de novo, tá? Só pra fazer. A gente é assim. A gente vem de novo, vamos fazer DNA ao vivo. Sim. Isso. Fechou. Perfeito. Já vou marcar na agenda. Já. Adriana, obrigada. Obrigada a Verdade. vocês por estar aqui, pela oportunidade, né? Nada é por acaso na vida. É Não, verdade. É pra gente ir lá. Isso, obrigada a você. Obrigada eu quem nos gostei assiste. muito de estar aqui. Vocês são muito espontâneas, muito carismáticas, queridas, né? Se encontraram as duas. Sim, isso é verdade. Isso Que é bom, mais né? do que verdade. Uma ajuda a outra, isso é o importante, né? Sim. Complementa, né? Sim. A gente se adora. Alma gêmea é isso, né? São almas afins, né? Aham. Almas que têm características. Porque, assim, nós somos seres intuitivos. Por que a gente gosta de umas pessoas e de outras não? Porque por eu ser sensitiva, por sermos sensitivos, a nossa alma reconhece quando a outra alma dialoga com os valores da nossa. Então, as duas almas dialogam os mesmos valores, daí criam afinidade. E a gente Sintonia, chama né? isso de almas gêmeas. Então, almas gêmeas não é só o marido, não é só a esposa, é pessoas que a gente gosta e tem muita empatia também. Olha, Que será legal. ela é uma gêmea? Somos almas. Ai, que fofo. Depois dessa, a gente encerra o nosso Joinville Cast. Super felizes. Espero que vocês tenham gostado. Traremos a Adriana mais vezes aqui com a gente. E me Foi um segue lá no podcast, Insta isso. para ver as lives, né? Isso aí. Vocês já viram que a Luana chorou com a live, né? Então Já. se preparem É também. emocionante. Tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui. A gente se vê no próximo Joinville Cast na semana que vem, na quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.